Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da MCM. Gente, deixa eu contar isso aqui para vocês que estão nos assistindo. Hoje é um podcast muito especial. Temos aqui uma pessoa que significa muito para nós, que rege a história da MCM, as revelações, os passos que nós estamos dando em Deus. Nós não poderíamos falar com ninguém nada mais, nada menos hoje do que ele, Pastor José Rodrigues. Quero agradecer ao senhor por estar aqui. Né? Poxa, eu estou aqui muito feliz, viu? Esse lugar é um lugar, você pode ver o mato, né? É um lugar muito bom, estou muito alegre de estar aqui, né? Esse barraco aqui eu fiz recentemente, né? E para poder ficar aqui, tem uma cama ali e tudo, né? Então, se eu tiver sono, eu vou lá, deito um pouco, né? Levanta, ora mais um pouco. Depois ora mais, né? É isso. Então, irmãos, aqui é um lugar muito especial, né? Porque o monte, ali, ó, tá ali o banner. Vai-te à terra de Moriá, né? Então aqui é Moriá, né? Essa terra aqui é da MCM, né? E aqui é o... Abraão fez 4 altares, eu também fiz 4, né? Nós vamos conversar sobre isso bastante aí hoje, hein? Então, é isso aí. Amém, amém. Também quero apresentar uma pessoa que tem muita história dentro da MCM, que é ele, né, gente? Nós tivemos um podcast recentemente, um dos podcasts mais visualizados dentro da nossa... Agora o pastor Zé vai bater, né? Com certeza. Mas eu quero apresentar o pastor Omar, um companheiro de caminhada, né, que também vai estar conosco. Pastor Omar, seja bem-vindo mais uma vez. Uma alegria poder estar aqui, né? Principalmente com o pastor José, com vocês, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados hoje, né? Com todos os testemunhos e essa história aqui desse lugar, né? De como a MCM nasceu. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje. Vai ou não vai? Com certeza. Vamos? Gente, eu quero falar para vocês assim, ó, nós estamos num lugar que significa muito. A história da MCM começou neste lugar aqui, né? Então, assim, eu não vou dar tempo para ele, porque eu quero aproveitar o pastor José no máximo hoje. E quero perguntar o seguinte, pastor Zé, da onde veio esse desejo de começar a orar em busca do Senhor neste lugar? Tem muitos anos, né? Eu adquiri essa terra aqui, é um mato, né? Um mato muito bom, são 2 alqueires de mato, né? Alqueires goianos é muita terra, né? E no final de semana eu tinha hospital em Montes Belos e eu vinha no sábado para subir o monte e para orar, né? Onde lá o altar é o altar de Siquém, né? Então Siquém significa ombro, né? Então é o lugar que nós começamos, foi ali, né? Siquém, né? E então é isso, eu vinha a cavalo, mas ali é difícil o cavalo subir, então eu subia a pé, né? E geralmente eu ficava até meia-noite, alguma coisa assim, né? E depois voltava no outro dia de manhã, aí depois eu voltava para Montes Belos, né? Pastor José, uma coisa que é uma história muito legal é de como que o senhor adquiriu essa terra aqui, né? O senhor conta para nós aí como foi. Foi o seguinte, a minha terra era de 13 alqueires goianos, né? Mas a maior parte dela era do outro lado do córrego, que lá é uma terra agricultável, muito boa, né? Para arar, para ter lucro, tudo, né? Mas aqui é só pedra. Aqui não é lugar para você plantar. Não era um bom negócio. Aí eu propus para o dono do lado de lá, falei, eu troco assim, ó,
entendeu? Na orelha. Como diz Na assim. orelha. Isso, na orelha mesmo. Né? Porteira fechada, um com o outro ali. É. Ele não entendeu, falou, eu quero demais, aí. É igual trocar um Fusquinha por um Captiva. É, mais ou menos. Então, assim, eu troquei, né? E aqui era o lugar na nossa... Era eu sozinho, né? Eu vou falar uma coisa com o senhor. Tem um Fusca lá em casa. Se eu quer trocar por uma Captiva, Vamos pensar, ué. Depende de quando você volta. chave na chave, né? Igual o negócio que o senhor fez da terra ali. Mas é porque o dono do imóvel aqui não sabia qual que era o propósito, né, pastor? Não, ele sabia que eu sou cristão e tudo mais, né? Mas eu fiquei calado, né? Se eu contasse, já estaria estragando já põe o boi no mato, como é que fala, né? Ele não ia querer, ele já ia querer dinheiro, né? Então, mas aí foi legal. Deu tudo certo. E aí nasceu um monte de oração do pastor José. Foi assim, isso foi, senhora, 50 anos atrás, tem Uau. muito tempo. Tem muito tempo isso. Então, esse monte aqui ele é visitado para oração já há 50 anos. É por aí. Uau! Que coisa maravilhosa. Quero contar uma história pro senhor. E eu quero que o senhor continue a história. Eu lembro quando eu era aluno em 2000. E nós vimos algumas vezes aqui na chácara. Normalmente, o senhor colocava nós para pegar plástico para os boi não comer, para as vacas não comer. Foi. E de vez em quando o senhor falava, o senhor trazia a gente para o monte. Só que nessa época o senhor falava assim, ó, vocês só podem ficar em Siquém. O senhor não deixava a gente explorar os outros altares. Siquém foi onde tudo começou. Foi. Por que os alunos antigamente não podiam vir para o outro lado? Eu não lembro assim, né? Porque onde tudo começou foi Siquém, né? Lá é onde o senhor me dá a direção, né? Tudo, né? Siquém. A palavra Siquém significa ombro. Então é quando você assume a obra, né? É quando você vê que logo depois eu deixei o hospital. Eu tinha hospital, tinha agência, Chevrolet, e eu tinha muita coisa, tinha fazenda, tinha avião lá, fiz aeroporto. Mas um dia o senhor falou, você larga e vai embora. Né? Pastor, acho que assim, é bem difícil para a gente entender o nível de renúncia. Porque esse foi um nível de renúncia que o senhor teve. E como foi para o senhor esse momento? Porque assim, imagine largar tudo. Hospital, agência da Chevrolet. Foi simples. Concessionário. Foi simples. O senhor vinha, falava e eu ia embora. Tem até uma história interessante, pastor. No último dia do hospital, você tinha fechado lá o contrato com o Wagner, né? Dr. Wagner, o Wallace, né? E a Adriana estava grávida da Keren. E o senhor falou, estou entregando o hospital para vocês, mas tem que fazer o parto da Keren. O parto da Adriana, né? E aí, o hospital não estava em funcionamento, porque estava na transição, né? Eles foram lá, o Wagner e mais 2 médicos, fizeram o parto, entregaram ela para mim, para Adriana, e foram embora, deixaram nós naquele mundo velho de hospital, tudo fechado. Passamos a noite ali, mas foi interessante. Gente, que coisa, hein? Foi parto normal ou cesárea? Foi cesariana. Cesariana. Na época. Pois é, você vê que foi assim, foi especial isso, né? Interessante que a Keren hoje é uma das suas secretárias. Exatamente, minha secretária hoje. A Keren tem 28 anos. 28 anos. 28 anos. Você vê, 28 anos, né? Então, olha que coisa linda, né? Para vocês que estão nos assistindo entender um pouquinho melhor do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos num monte que foi comprado há mais de 50 anos e que, assim, as histórias são diversas dentro desses 50 anos de oração. Aqui nesse monte que você está vendo, assim, o fundo dele aqui, foram construídos 4 altares, né, baseados na vida de Abraão.
Foi. baseado na vida de Abraão. Altar de Siquém, altar de Betel, altar de Hebron e aqui onde nós estamos, que é o altar de Moriá. O senhor lembra, lógico que faz muitos anos, uma palavra que marcou o senhor nesse lugar aqui, no monte? Uma palavra que Deus falou assim, olha, faça isso, José Rodrigues. Recente. Tem muita coisa, né? Uhum. Mas no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, e eu não me lembro agora o ano, mas ou o Bolsonaro ia assumir, ele foi eleito, né? Ou o Lula ia dar o golpe, ia assumir, foi o que aconteceu, né? Aí quem tomou posse foi o Lula, né? Com apoio lá do Moraes, né? Então eu fiquei muito triste, claro, né? Eu não esperava aquilo, né? E eu vim para cá, bem aqui. Não tinha ainda esse barraco, mas tinha aquele banner ali, ó. Entendeu? Aquele banner tinha tido um fogo no mato, pegou fogo no mato. Isso é outra história, não conta agora não. De qualquer maneira, eu orando, buscando o Senhor, muito assim, muito triste, né? A tristeza era profunda. Aí o Senhor falou assim para mim, eu cuido deles. Então eu descansei. Amém. Entendeu? Eu cuido deles, né? É interessante que quando Deus fala assim, né, pastor, produz paz, né? Você pode estar angustiado do jeito que for, que se Deus fala, vem paz. E nessa situação mesmo, né? Alguém pega aqui para mim? Irmãos, eu quero convidar você, primeiro para você falar de onde você está nos assistindo, né? Todo mundo vai ter que saber de onde que essa galera está falando. Eu também quero convidar para você dar um like, né? Nós queremos muitos likes aí. Eu vou chamar ali minha voz da consciência ali, a Ana. Ana, quantos likes nós queremos para esse vídeo, Ana? Esse é muito, né? Esse é muito? Tem o fundador desse. Olha aí, gente, ó, a voz da consciência diz que nós temos que bater muitos likes, muitos compartilhamentos. Então eu gostaria muito que você compartilhasse para que as pessoas pudessem não só conhecer do que nós estamos falando aqui, mas a obra missionária que foi construída a partir deste lugar. Amém? Depois eu quero contar como Moriá. Não, perdão. Como Siquém. Depois eu quero contar. Não, você pode contar agora aí. O senhor está livre. Foi assim, ó. Eu fui a Israel e eu precisava demais de ir até o poço de Jacó. Entendeu? Essa é uma história forte, né? Eu não vou contar ela toda agora. Mas naquela época, lá tinha a divisão de Israel e os judeus e os, como é que chama? Palestinos. Os palestinos, né? Então os palestinos tinham a sua parte e os judeus outra. E eu tinha que alugar um carro. Para ir. E tinha que ser um carro lá em Jerusalém. Então tinha a placa de Israel. E não podia entrar na Palestina. Não podia entrar. Ó, entendeu? Na parte palestina. Não podia entrar. Meu Deus. Né? E era o Arafat, que foi o fundador do negócio lá. Né? Aí o senhor me deu uma estratégia. Eu fui guiando, mas eu tinha feito amizade com um beduíno que falava inglês. Ele tinha um... Gente, para com isso, deixa eu lembrar.
Eu sei que ele, eu contratei ele para ir comigo, pagando uma diária para ele, né? Porque ele falava inglês, também falava a língua palestina. Ele era palestino, né? Falando árabe. E eu fui guiando. Fui. 70 quilômetros. 70 quilômetros, de Jerusalém até lá. 70 e poucos quilômetros. Quando foi chegando, tinha um destacamento do exército de Israel. Eu perguntei, não, vamos pedir documento, eu tinha tudo, né? E eles... Não aconteceu nada, ninguém pediu nada. Muito bem, mas do outro lado, você passava assim, estava cheio de palestinos, metralhadora, aquela coisa. Entendeu? Eu tinha que passar por eles também, né? Aí eu fui bem devagarinho, né? Esperando que um deles pedisse meu documento, o que você está fazendo aqui, alguma coisa. Ninguém falou nada. Uau. Ninguém falou nada. Aí eu chegando lá, aí vem essa questão. Lá tem um monte onde Abraão, quando ele entrou na terra a primeira vez, ele entrou por Siquém. Quer participar também. Ele não está participando, né? Sim. Ele entrou por Siquém. Uau. Entendeu? Um lugar alto, bonito, né? Então, ele começou tudo em Siquém. Uau. E foi por isso que aqui eu coloquei o nome de Siquém, porque começou tudo em Siquém. E Siquém tem uma importância profética poderosa, né, pastor? Que é onde Isaac ia ser sacrificado, né? Depois Jesus... Não, Moriá. no Moriá, né? Moriá, Moriá. desculpa. Moriá. Siquém não. Siquém significa ombro, onde tudo Ah, começa. Onde Deus fala, antes Deus fala primeiro com Abrão, e aí ele começa a caminhar até chegar em Siquém. Foi o percurso, senhor. O senhor saiu de Jerusalém caminhando até chegar em Siquém. E quando o Senhor, nosso Senhor, ele foi até o norte com os discípulos, ele passou por Siquém. Mas ele não tinha que passar por Siquém. Sabe quem ele evangelizou lá? A samaritana. Uau. Foi lá que ele evangelizou, lá em Siquém. Né? Entendeu? Então, por isso eu comecei por Siquém aqui, né? E são 4, né? Depois tem Betel, né? E Betel, aí depois eu posso, em outra oportunidade, falar, né? Depois Pastor, qual é o monte qual é o altar que o senhor começou, que o senhor foi colocando pedras para profetizar a unidade dos pastores no Brasil? Em Betel. É um altar que hoje ele tem mais ou menos 20 toneladas de pedra. Uau. E eu coloquei ali sozinho todas aquelas pedras. E cada vez eu colocava 12 pedras. Porque quando Josué atravessou o Jordão, os príncipes colocaram um altar de 12 pedras, né? E por isso eu sempre colocava 12 pedras. Assim, profetizando a unidade dos pastores. Quantos anos o senhor colocou pedra nesse altar pela unidade dos pastores no Brasil? O senhor lembra? Olha, eu não lembro como, mas foi muitos anos. Eu viajava pelo Brasil todo, né? Foi muitos anos. Uau. Mas chegou o momento que o senhor falou, não põe mais pedra aqui não. Uau. Aí eu não pus. O senhor falou, eu não pus, né? Eu não sabia por quê, ele não explicou, né? Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos depois, aí ele me explicou, não sei por quê. Ele falou assim, eu falei para você não pôr mais pedra, porque não é mais, olha só, tempo de pregar unidade de pastor, não tem jeito, não adianta.
pregar a unidade, pastor, não funciona. Entendeu? Para de colocar pedra aí. Agora os pastores brasileiros estão debaixo de juízo. Uau. Entendeu? Pastor, Então, parei. interessante você falando, estava pensando aqui. Como que funciona, assim, só se eu passar a experiência para nós aqui, essa questão de ouvir a voz de Deus, assim, no testemunho interior? Olha, Mar, o senhor já falou comigo de várias formas, né? Mas, geralmente, o senhor fala comigo, geralmente à noite, eu gosto de levantar à noite para orar, né? E ele vem, não pessoalmente, mas ele vem na minha mente e me dirige, né? Como a decisão que eu tomei agora, né? Que eu comuniquei com vocês, que não vai ter Caldas Novas, né? O encontro lá, não vai ter. O senhor veio e falou comigo, é só isso, né? Agora, o senhor já veio e falou comigo pessoalmente 2 vezes, né? Mas eu não vou falar hoje, não. Eu quero fazer uma pergunta, porque o senhor conta muitas histórias para nós do que aconteceu no monte. E qual foi a maior experiência que o senhor teve lá no altar de Hebrom? No altar de Hebrom, porque quando Abraão estava morando em Hebrom, é que ele fez grandes conquistas, entendeu? E é quando, você lembra que ele pegou o servo dele, para o pessoal lá, ele estava em Hebrom. A Guerra dos Reis, né? Aconteceu Isso, ali também. exatamente, ele estava em Hebrom. Então, irmãos, ali é um lugar extremamente marcante para mim, entendeu? Porque eu sempre colocava essas pedras sozinho, entendeu? Sempre sozinho, né? E tem uma pedra lá de uns 200 quilos, pelo menos. Deixa eu me contar a história dessa pedra. Já vou contar a minha história por causa dessa pedra aí. Isso. Como é que termina do senhor? Não, pode falar, ué. Não, esses dias atrás, o ano passado, eu estava orando aqui com o senhor no Moriá. Aí ele disse para mim assim, pastor Omar, Rick, fica aí. Eu vou descer para orar ali, não vem atrás de mim, não. E eu falei, tá bom. Ele falou, vai eu e o Tom. Eu falei, tudo bem, pastor. Vou ficar aqui. E eu sentadinho aqui orando e tal. De repente ele começa a gritar. Só que assim, eu perdi o pastor Zé de vista. E eu comecei correndo, descendo aqui, ó. E eu falei, onde ele tá? E fui correndo. Omar, na hora que eu vi ele, pastor Omar, eu fiz a curva. Mas eu não medi a curva e bati numa árvore. Bati com o ombro numa árvore e caí. E saí caindo assim. E caí bem pertinho dele assim. Pastor Omar, e ele dando risada. Ele dando risada. E aí quando ele parou de dar risada assim, eu tomei o fôlego de volta. Aí ele falou assim, não, eu só queria contar a história do buraco aqui, da pedra que eu arranquei nesse buraco. É verdade. Aquela pedra eu demorei 2 meses para pegar ela lá do lugar até o altar lá em Hebrom. E aí nós fizemos todo o percurso da pedra, ele foi me mostrando, ó, eu desci aqui, aí ele falou que pegou uma corda na época, porque a pedra era muito pesada. 2 cordas. A pedra, ele me mostrou a pedra, é uma das maiores que tem lá no altar de Hebrom, é essa aí de 200 quilos. Você sabe que eu tenho uma esperança, não sei, Jesus está muito próximo de voltar, né? Mas merece um filme, sabe? Fala sério. Sério, merece mesmo. Esse altar de Hebrom merece um filme. Quando eu fui começar o altar de Hebrom, não foi exatamente ali. Foi ali perto onde estava aquela pedra. Ali que eu comecei. Mas tinha uma trilha que o pessoal passava, às vezes gente nossa mesmo ali, né? E eu falei, não, então não dá. Aí eu vou mudar, né? Só que, sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, isso não tinha mudado ainda não. Uma área assim de, digamos, 5 metros ou mais de diâmetro. As árvores todas estavam como que você pegou assim, se fosse uma cana. Uau.
todos no chão, não é muito grossa assim, ó, várias, entendeu? Pequena. Houve ali uma guerra muito grande ali, entendeu? Houve uma batalha ali muito grande, né? E dali eu levei as pedras e comecei lá embaixo por causa do trânsito, né? O pessoal não ficar, né? Por causa do trânsito, né? A verdade, gente, é que ele queria esconder o altar de nós. Uma pergunta, pastor, porque o senhor conta a história do gorila. Foi no altar de Hebron? Não. Não? Do gorila foi... O gorila estava pegando fogo? Isso, É. você mandou queimar ele. É. Foi em Siquém. Foi Siquém. Foi. Foi no primeiro altar. Então... mas vocês têm que contar a história também. Né? Não, é porque o senhor Ali, tinha uma... ó, tem tanta gente ali, ó. Ali, aquela está fazendo jejum de 40 dias, ó. Está o jejum. Vem cá, conta para nós como está sendo o jejum. Entra pra cá, então. 40 dias, só com água. Aqui tem vários que fazem, né? Aham. Né? Jejum. Senta aqui, ó. Ele vai te alcançar aí. Cuidado que nada de sentar, né? Mas não tem nada não. Vou colocar o microfone aqui. Então, é Valduir. Esse irmão... É Valduir? Sim. Isso. Ele tem um trabalho lá em Portugal, como é que chama? Não, Paraguai. Do Paraguai, com crianças. Um trabalho maravilhoso, né? E hoje está com quantas crianças lá, Valduir? Atendemos assim uma faixa de 300 a 400 crianças. Nessa faixa aí, né? Então, fala alguma coisa do jejum. Como é que Bom, você está? Para mim, esse jejum tem tido uma experiência muito forte. Também debaixo da cobertura aqui, né? Do que o Senhor começou, foi os 40 dias que o Senhor começou. Eu vi que há uma unção, um legado que o Senhor deixou de muitas pessoas estar fazendo esses 40 dias de jejum. E desde o primeiro dia, o que o Senhor tem ministrado no meu coração muito forte é um quebrantamento, arrependimento e 3 coisas que o Senhor tem falado muito forte no meu coração, que é o amor, a justiça do Senhor, né, e a misericórdia. Amor, Então, justiça e misericórdia. É uma das coisas que, assim, na minha carne em si, né, a gente sabe que ela está morrendo, então o Espírito Santo começa a quebrantar o nosso coração, a olhar as pessoas como Deus olha. Até eu queria falar para todos que estão participando, se você quiser fazer um jejum de 40 dias, vem para cá. Agora, recente, um discípulo nosso lá do Sul, né? O Thomas, ele veio e fez aqui esse jejum. Agora, o Valduir está aqui fazendo o jejum. É um lugar bem apropriado para a pessoa orar. E orar muito, orar, ficar 40 dias só com água, não é todo mundo que consegue, né? Esse está sendo o nosso desafio desse momento, né? O pastor Zé deu uma palavra para nós caminharmos desse jeito. Então eu quero reforçar isso que ele acabou de falar para você que está nos assistindo. Você vai ter toda a assessoria que você precisa para... Tem que vir crente para jejuar. Jejuar e orar. Esse é o propósito. Porque nós estamos acreditando muito no que o Senhor vai fazer daqui para frente. Olha, todo começo é duro, né? É mais difícil. E aí o senhor está contando a história de Siquém, né? O pastor Omar esses dias contou a eu não história contei a história do gorila. do gorila. Vamos voltar então. Porque eu vi ele lá, E o senhor eu puxou ele chamei para para ele cá. testemunhar, né? Mas você pode ficar sentado aí. Tá bom. Então, eu estava orando lá em Siquém, lá tem umas pedras, vocês conhecem, vocês sabem, né? E eu orei. Eu estava estudando sobre queimar os demônios, né? Queimar os demônios, né? Porque eu já encarei a situação aqui, demônio legal, hein?
umas coisas esquisitas. Mas naquele dia, eu falei, senhor, se queimar o demônio funciona, eu queria que o senhor me visse, eu queria ver. Nesse instante, lá uma distância longa, uns 100 metros, 150 metros, 100 metros pelo menos, veio um gorila, Beelzebu, porque o diabo, quando a MCM nasceu, ele colocou Beelzebu para lutar contra a MCM, né? E quando eu falei isso, para provar para mim, Beelzebu saiu daqui assim, ó, gritando, queimando. Era um fogo verde, engraçado. Uau. Era um fogo verde, e não sei se esse é mais forte ou não é, mas é um fogo verde, sim. E ele caiu assim, ele gritando, é como um gorila mesmo. Ele foi gritando, gritando, rodeando e foi embora. Né? Então, queimar o demônio funciona. 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 Você ouviu? Se eu queria ver, você ouviu. Eu vi direitinho lá, funciona. Então a MCM começou primeiro em oração, em Siquém. Depois Pastor, dessa viagem. E naquele primeiro momento ali, eu lembro, eu ainda era só um irmão, né? Mas assim, interessado. Mas eu lembro que tinha 7 pastores, né? Que começou. Foi um grupo. Eu não lembro agora. Foi o pastor meu filho, né? Foi o pastor Divino. Amarildo, que já faleceu, né? O pastor Luiz, que também já faleceu. O pastor, eu não vou lembrar os O Divino. O Divino. O Divino estava? Estava. Não, estava não. Acho que estava. O Divino Macedo? Uhum. O Geraldo, Divino Macedo. Não. Nenhum deles. Acho que o Geraldo estava. O Geraldo. O Divino estava não, certeza. O pastor, aquele que está lá De Campo Verde, não? aqui está lá na Itália, como é que chama? Nivaldo. Pastor Nivaldo, né? Eram 7 pastores que eu escolhi. Porque quando o senhor falou comigo, eu precisava de testemunhas, né? De tal, né? Sim. Esses 7 pastores, naquela época, eram os mais próximos de mim. E quando o senhor falou do MC, falou para mim, né? E aí, vou ouvir, né? A Bíblia manda que na multidão de testemunho e tal, tem segurança. Né? Todos eles apoiaram 100% o começo da obra. Nesse momento, o senhor era pastor de uma igreja local? Era. Igreja Batista, Eu a de Montes Belo. É que eu fundei aquela igreja em 67. Como que a igreja recebeu essa notícia? Não, tranquila. Ó, vamos caminhar. Ixi, bem demais, bem demais. E foi profecia, né? Amém. Parece que teve uma situação com o Robson Rodovalho, né, pastor? Uma profecia. Conta pra nós. Pastor Omar lembra bem dessa história. Pelo que eu sei, o Robson tinha ido ministrar em Robson Rodovalho, né? Tinha ido ministrar em Iporá. E quando ele voltou, ele passou para almoçar num posto que tem na beira da estrada, chamava, nem sei se existe esse posto lá ainda, posto do Doro, né? Hoje tem posto lá, mas o nome mudou. Mudou, né? E ele, no momento do almoço ali, Jesus visitou ele, assim, de uma forma O poderosa. Espírito Santo veio de um jeito, ele começou a orar em língua, ficou desesperado. E orando, ele não conseguia parar de orar. Uau. Aí tinha muita gente, era no hora do almoço, né? E ele estava atrapalhando, ele não conseguia. Ele foi lá para... Banheiro. Aí ele foi lá para o banheiro. E lá o senhor falou com ele. Ele falou assim, nessa cidade vai ser estabelecida uma obra que vai alcançar o mundo. Uau. Entendeu? E aí nasceu a MCM. Não, ainda não nasceu, né? Ainda não tinha nascido. Isso foi bem antes. Ah, foi bem É antes. porque a profecia, ela passa pelo teste do tempo. Ah, é verdade. É. E quando o senhor ficou sabendo dessa profecia?
O senhor lembra? Demais, imagina se eu esqueci. Você quer contar para nós uma última história de como surgiu o programa Meninos dos Olhos de Deus, ali na Índia? Só essa última. Essa é muito especial. Valeria um podcast só para isso. Só para isso. Só para isso. Só para isso, né? Mas, de qualquer maneira, você tinha falado uma coisa para contar? Como é que é? Quando o senhor conheceu a profecia sobre a cidade do rodovalho? Então, aí, tá bom, vou contar. É bom, é importante. Aí, o rodovalho e o parceiro dele, o pastor aquele do Goiânia, É o César Augusto. César Augusto, né? Eles trabalhavam juntos. Aí na rua 72 tinha um salão lá. E eu frequentava lá, trazia gente daquela. Estava havendo um avivamento na Argentina, trazia gente da Argentina para ministrar e tudo. E eu ia para beber mesmo, né? E sentava lá. E aí com isso eu acabei fazendo uma amizade com o Robson, né? Uma amizade com ele. E depois passou a ter evento em Brasília, entendeu? No estádio em Brasília, enchia o estádio. Uau. E eu lá, só bebendo, entendeu? Só me alimentando, né? E eu já tinha começado uma igreja em Montes Belos, né? Como médico mesmo, mas eu fui ordenado, né? E já tinha começado. E a profecia é: nessa cidade vai nascer uma obra que vai alcançar o mundo. E nessa amizade que eu fiz com o Robson, entendeu? Essa que eu fiz com o Robson, eu chamei ele para pregar na igreja. Eram umas 20 pessoas, 25 pessoas. Estava só começando, né? E ele foi, né? Quando ele chegou no púlpito, o Espírito Santo veio. Aleluia. Tomou conta Glória dele. a Deus. Uau. E ele falou, aí contou a história. Ah, Nessa igreja vai nascer essa obra. glória Uau. a Deus. Aleluia. Nessa igreja vai nascer essa obra. Então já tinha a cidade e já tinha a igreja, mas não tinha ainda a pessoa. Não tinha a pessoa, né? Como fica agora essa questão, né? Da pessoa? Aí eu conto depois. Você vai deixar nós curiosos. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Gente, nós queremos agradecer vocês que estão nos assistindo, ficaram conosco até agora. Queria agradecer o pastor José por nos dar esse tempo tão precioso, contar essas histórias. Faltou muita história, gente. Tem tanta história de campo missionário que eu queria arrancar dele hoje, mas nós vamos ter... Ele já prometeu Não, aqui mas que vai nós então arrancar não pode. tudo uma vez. Não pode, né? Né? A gente fica sedento, né? Não é, Valeria? É que nós ficamos aqui, nós conhecendo, nós queremos mais. Mas olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Já estamos combinados aqui, ó, que vai ter um segundo, um terceiro. Nós vamos arrancar tudo, gente. Uma hora dessa, vai. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Valdoir. Vamos lá. Como está seu ânimo? Você está hoje com 9 ou 10 dias? 9. 9 dias, né? Sim. Qual está o seu ânimo para chegar em 40 dias? Qual foi a sua experiência até agora? Tem gente vendo e não é todo mundo que jejua 40 dias, Sim. né? Qual que está lá dentro? Como é que está? Pastor, essa experiência do jejum em si, eu tenho sentido uma graça de Deus. Eu estou muito animado para chegar até o fim. O Senhor tem me dado essa graça de poder superar, né, o que muitas vezes a dificuldade que vem da carne e a alma que grita. Só que eu estou entrando num lugar que a alma já está se calando e eu estou sentindo um desejo mesmo de chegar até o fim, cumprir o propósito. Você falou uma coisa boa lá. A alma tem que, né? Morrer. Sujigar Tem que ela. morrer. O gigante tem que ser dominado, né? Então tá bom. Eu queria só, pastor Zé, agradecer ao senhor, né? Porque nós
são centenas de pastores, igrejas que têm sido assim poderosamente abençoadas pelo Senhor, pela vida do Senhor, né? Isso é uma inspiração para nós. Obrigado aí por você assim, ter ouvido o Senhor, né? E colocado em prática o chamado. Olha, é só a misericórdia dele, não tem nada da minha parte, não. É a bondade e a misericórdia dele, né? E na próxima, eu quero que vocês lembrar... Eu não vou esquecer. Cuidado aí. Não, eu queria falar o dia em que o senhor me entregou o meu ministério. Essa é E forte. nesse dia, eu entendi... eu vou contar depois. Tá bom. Você queria... Cenas dos próximos capítulos. É verdade, ó. Você que está nos assistindo aí, ó, escreve para mim aí nos comentários quando você quer um novo podcast com o pastor Zé contando o dia que Deus entregou o ministério para ele. Nós vai cobrar dele. Vocês escrevem aí para eu falar, ó, teve tantas mensagens querendo o dia que o senhor contou o ministério. Dessa aí você não vai fugir mais não, hein? Não, nem quero fugir. Nós podemos fazer uma série de podcast e depois virar um documentário. O filme que nós estamos falando, que o senhor citou aqui, nós podemos intercalando isso até... Tá tudo gravado. Né? Então, gente, ó, ele fala isso, mas ele não quer acabar, que toda hora ele puxa um assunto novo. Mas nós queremos agradecer vocês que estão nos assistindo. MCM Podcast, gente, um novo jeito de fazer missões, uma nova revelação missionária. Então, não deixe de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Quero dar um recado importante, não posso esquecer. Gente, a nossa escola, a partir de julho, nós vamos ter um novo formato na nossa escola. E eu quero convidar você para vir conhecer. Pastor, eu quero convidar você para que você possa entender o que Jesus quer fazer nesses últimos tempos. Não, é dizer o seguinte, que o nosso propósito é cobrar aí no máximo R$50 por mês. Uau! Entendeu? No máximo, R$50 por mês. Então, nós estamos implantando um sistema de autossustento. O aluno vai vir, ele vai receber toda a grade curricular, toda a unção, né? Mas ele vai se autossustentar aqui. E isso vai ser... Ele vai pagar R$50, assim, é um simbólico, né? Simbólico, só mesmo para constar, né? E vai ter estadia, alimentação e o curso. Né? Uau, então, eu quero desafiar você a... Se você é pastor, manda lá uma meia dúzia, você vai ver quanto seu povo aqui vai ser transformado. Né? Então esse é o novo desafio que nós estamos lançando enquanto MCM Escola. Gente, o Senhor vai fazer algo tremendo nos próximos anos do Brasil. Eu sou fruto da escola, o Rick é fruto da escola, e todo o staff da MCM praticamente é fruto da escola, centenas de missionários no campo, famílias, né? Enfim, a escola realmente é uma bênção. Assim, e tem muitos pastores no Brasil que é fruto da nossa escola. Exatamente. Tem muitos. Então, esse é o novo desafio que nós temos para você, pastor. O seu obreiro, aquele que você vê que ele tem a vocação, envie ele aqui para nós. Vamos fazer com que possamos juntos formar um número maior de pessoas. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Deus Muito abençoe. obrigado, pastor José. Considerações finais. Agradeça aí a turma. Olha, eu amo vocês que estão aí. É isso. Eu vivo para vocês que estão me ouvindo. A minha vida não é minha mais. É de vocês. Aleluia. Pastor Omar, considerações finais. Eu estou aqui há tantos anos, né? Mas cada vez que eu ouço essas histórias, a chama acende, assim, né? Então, eu quero desde já convidar você para não perder o próximo, né? E obrigado aí pela atenção, por estar conosco até agora. Valdeir, perdão, meu irmão. Valduir. Suas considerações finais, Valduir. Bom, quero incentivar a todos que escutaram a participar, né, da MCM, da escola, e tudo que está sendo liberado aqui debaixo desse legado, dessa unção. Venha e conheça, porque você vai ser impactado. Amém, gente. Muito obrigado.
MCM Podcast, um novo jeito de fazer missões. Vamos aos povos não alcançados e aos povos isolados da terra. Deus abençoe vocês.